1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Podeis sentar, irmãos. Depois que o apóstolo Paulo fala para a igreja sobre como ela deve orar, ele agora exorta os crentes a serem gratos. O versículo no grego está assim: em tudo sede gratos. Isto, pois, ser grato, vontade de Deus em Cristo Jesus para dentro de vós. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra Eucaristia. Eu, no grego, significa bom, coisa boa. Não é eu mesmo, né? O eu do pronome no grego é ego. Por isso que falo ego, o superego, esse negócio aí é do grego. Do eu como pessoa, como pronome. Mas as duas letrinhas E e U no grego, eu, sempre significa bom ou coisa boa. Por exemplo, euangelion. Euangelion no grego é evangelho para nós. Eu é bom, angelion é de ângelos, de anjo, que significa mensageiro. Só que no caso ali é mensagem. Então, eu é boa e ângelos mensagem. Angelion é mensagem, boa mensagem. O evangelho é isso, é uma boa mensagem. Por isso fala boas novas. A versão NVT traduz evangelho por boas novas. Também aqui quando diz Eucaristia, eu quer dizer bom, e caristia vem de caris, que é graça. Então, o literal significado é boa graça ou bom grado. O crente reconhece de bom grado aquilo que é feito por ele. O que está envolvido no significado dessa palavra é que a graça de Deus funciona bem. Ela é para o nosso ganho eterno e é para a glória de Deus. De forma resumida, gratidão é o reconhecimento do favor alheio. Quando você reconhece o favor de outra pessoa, isso é gratidão. Mas na Bíblia, gratidão, ela não é só reconhecimento, ela é também ação. Por isso fala ação de graças. Você tem que fazer alguma coisa. É ação, não é só reconhecer. Reconhecer já te coloca, sim, em um estado de gratidão. Mas a ação de graças te coloca na ação de gratidão. É diferente no estado de gratidão e na ação de gratidão. E quando nós falamos acerca de Cristo ou Deus para com os pecadores, nós falamos de algo muito mais do que apenas um reconhecimento do favor alheio. Nós reconhecemos que o favor de Deus para nós é totalmente imerecido. E mais que isso, ele não é só imerecido, mas ele também é demeritório. Qual que é a diferença? Imerecido é uma coisa que a pessoa não merece e você dá sem ela merecer. Demeritório, além dela não merecer aquilo que você vai dar, ela merece uma coisa diferente, o oposto daquilo que você está dando. Isso é demeritório. Usando aquela ilustração que já fiz algumas vezes, quando você dá comida para um mendigo, isso é favor imerecido. Ele não merece, você não é obrigado a dar. Ele não merece, então é merecido, você deu um alimento para ele. Mas suponha que esse mendigo matou o seu filho. Então você dar comida para ele é mais do que imerecido, é demeritório. Porque além dele não merecer, agora ele merece outra coisa, ele merece vingança ou justiça. Ele merece cadeia. Em outro lugar mereceria pena de morte. No entanto, você está dando comida. Então, imerecido é diferente de demeritório. Nós não merecemos a graça de Deus. Se Deus desse esta graça, qualquer favor, seria imerecido. Caso nós não merecêssemos outra coisa. Mas nós sabemos que já nascemos em inimizade contra Deus, portanto já merecemos a condenação, e mesmo assim Ele nos abençoa, mesmo assim Ele nos agracia, portanto a graça demeritória, é o favor demeritório. Deus não dá o que você merece,
mas te dá o que você não merece. O reconhecimento vem junto com ação. Quando o profeta Jonas esteve no ventre do grande peixe, ele disse: mas com a voz do agradecimento, olha só, a voz do agradecimento é o reconhecimento. Eu te oferecerei sacrifício, é ação. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. Ele está dizendo que ele fará duas coisas: eu reconhecerei a tua obra, mas eu te oferecerei sacrifício. Ele estava lembrando de alguns salmos dentro da barriga daquela baleia, principalmente o Salmo 50, 23, que diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Glorificar a Deus não é somente palavras. Existe a expressão de glorificação em palavras, mas não é só isto. Veja, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Existe algo mais do que palavras perante Deus. E juntamente com a gratidão em sua voz, haveria também um ato, uma ação, uma oferta de sacrifício ao Senhor. No livro de Levítico, encontramos várias ofertas chamadas ofertas de ações de graças. A expressão em cântico foi posta por Davi pela primeira vez em Israel pelo ministério de Asaf e dos seus irmãos, seus filhos, colocando a gratidão nos termos ali especificados. Israel não tinha, vamos dizer, na linguagem de hoje, um grupo de louvor até a época de Davi. Havia levitas, havia sacerdotes, mas não havia instrumentistas. Davi foi o primeiro que colocou. Está lá em 1 Crônicas 16, do 7 ao 36. Davi não somente especificou os instrumentistas, como também diz a palavra do Senhor que Davi, ele compôs a música que eles deveriam cantar. E essa música que eles deveriam cantar, ela continha dentro dela ações de graças perante o Deus de Israel. Esse hábito ficou fixo em Israel até mesmo depois do retorno do cativeiro babilônico. Você lê isso em Neemias, que restaurou a expressão de louvores. Neemias 11, 17, 12, 24 e 31. E diz lá naquele texto de Neemias que ele fez como Davi havia instituído. Então veja que ações de graças não é uma coisa nova, não é um mandamento apenas da nova aliança. Isso já era coisa da antiga aliança, o reconhecimento do povo de Deus pelas suas obras. Eu nego que nós tenhamos que buscar a Deus só por aquilo que Ele é. Eu tenho ouvido isso há muitos anos. A teologia da prosperidade fez com que aquelas pessoas que a rejeitam falassem também muitas bobagens. Porque eu rejeito a teologia da prosperidade, eu vou dizer algo que também é contrário à Bíblia? Ora, para eu ser contra a teologia da prosperidade, eu tenho que ser contra a Bíblia? Não. E eu tenho ouvido há anos, e nesses últimos dias mais repetidamente, as pessoas dizendo: você não deve buscar a Deus por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia as pessoas glorificando, agradecendo a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Ambas as coisas. E daí, se os interesseiros buscam a Deus pelo que Ele tem para dar, o que eu tenho com isso? Eu busco a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem para dar também. Qual pai que não gosta de ver a alegria do seu filho quando lhe dá alguma coisa? E se você que é mau, eu também, mas falando para você. E se você que é mau sabe dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Eu não vou buscar meu Deus pelas coisas que Ele tem? Claro que vou, claro que vou. E quando eu tenho comunhão profunda com meu Deus, eu busco a Ele também pelo que Ele é.
Qual que é o problema? As pessoas estão batendo esse martelo hoje como se fosse pecado buscar a Deus pelas coisas que Ele tem. Não é pecado, irmãos. Pecado é você idolatrar as coisas que Deus te deu e deixar de adorar o Deus que te deu. Isso é pecado. Mas quando eu tenho minhas mãos cheias das bênçãos de Deus, eu adoro a Deus e estou cheio das bênçãos. Qual que é o problema? Está vendo que eu não posso combater um erro com outro erro? Então o povo de Deus sempre reconheceu tanto os atributos de Deus, louvai o Senhor porque Ele é bom, como também reconhecia as obras de Deus. Louvamos a Deus por causa dos seus livramentos. Salmo 107, verso 8. Agradeciam a Deus por sua benignidade. É um atributo, por quem Deus é. Mas no Salmo 118, 21, agradeciam a Deus por seu grande livramento. Algo que Deus fez. E aí? Qual que é o problema? Os dois estão na Bíblia. Aí o da teologia da prosperidade fica só com o que Deus dá, e você fica só com o que Deus é. Então os dois estão errados. Os dois estão incompletos. No Novo Testamento, antes de eu falar aqui do Novo Testamento, deixe-me lembrar uma coisa. Tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, você não vê os ímpios dando graças a Deus. No Antigo Testamento, somente o povo de Deus dava graças a Deus. No Novo Testamento, Paulo explica por que os ímpios não dão graças a Deus. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que as obras de Deus na criação são manifestas diante dos homens de modo incontestável. Os homens olham para a criação de Deus e sabem que Deus existe. As pessoas perguntam assim para mim: por que você não tem medo ou receio de debater com ateu? Porque eu sei que ele sabe que Deus existe. Ué. Eu não estou debatendo com ateu. Eu estou debatendo com alguém que, segundo a Bíblia, é um idiota, é um tolo, que nega que Deus existe. Ele não é um ateu. A Bíblia não diz assim, no Salmo 14, diz o ateu no seu coração, não a Deus, não. Diz o idiota no seu coração, não a Deus. E eu tenho que mostrar para ele que ele é tolo, ao dizer que Deus não existe. E eu provo para ele que ele crê em Deus. Ele nega Deus e eu provo para ele que ele não pode negar Deus, que ele crê em Deus. Como pode isso? Eu consigo provar a fé de um ateu que nega sua fé. Pastor, mas ele nega, ele diz que não crê. O problema é dele, a Bíblia diz que ele crê. Eu fico com a Bíblia. Eu não fico com um ateu, você fica? Então, quando você for debater com ateus, tem que partir do pressuposto de que a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que ele crê. Ele pode falar o que ele quiser, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que ele crê. Mas a Bíblia diz que ele faz uma outra coisa com essa crença que ele tem sobre Deus. Ele nega, ele subjuga, ele reprime por causa da sua injustiça. Ele nega a verdade por sua injustiça. Romanos 1,18. E com isto, ele não reconhece a glória de Deus e nem lhe dá graças. O ímpio não pode dar graças a Deus, porque o ímpio é um arrogante ladrão que rouba a glória de Deus. E depois quer agraciar-se a si mesmo, quer o reconhecimento para si mesmo. É um usurpador. É assim que a Bíblia mostra um ateu. A Bíblia não diz que ele é inteligente. A Bíblia diz que ele é tolo e é injusto. Trevas, já expliquei isso quando falei do versículo de trevas lá, capítulo 5, verso 7, né? Lá no versículo 7, os que são da noite, nós não somos da noite. Trevas na Bíblia tem duplo sentido, moral e intelectual. No sentido moral das trevas, a Bíblia diz que o indivíduo é pecaminoso, injusto, pecador. E no sentido intelectual, a Bíblia diz que ele é tolo, que ele é idiota, que ele é burro.
As trevas cegam não só o entendimento do homem, mas também o empurram para ações que são concretizadas contra a santidade de Deus. Por isso que Deus quer de você, não é só graças, graças, Senhor. Deus quer ação de graças da sua parte. Porque os ímpios já não dão graças a Deus. Eles já não dão. Eles roubam a glória de Deus e agraciam-se a si mesmos. Você reconhece a glória de Deus e deve dar graças a Deus. E dar graças a Deus é dar graças com atitude, com ação, com alguma coisa concreta que expresse isto. No Novo Testamento temos um ex-leproso, samaritano, curado junto com outros 9 judeus que também eram leprosos, que estavam junto com ele. Enquanto os 9 se dirigiram ao sacerdote para retornar à sociedade, o samaritano retornou ao sumo sacerdote, que é Jesus, para retornar-se a Deus. Certo? 9 judeus retornaram ao sacerdote humano para retornarem à sociedade e serem novamente judeus. Um samaritano retornou ao sumo sacerdote para ser recebido na sociedade celestial e se tornar um filho de Deus. Mas ele fez isso o quê? Dando graças? Primeiro, não. A Bíblia diz que ele voltou dando glória. Glória a Deus. E depois diz, e rendendo graças. Não foi agradecendo. Primeiro foi dando glória. Como diz Paulo em Romanos 1, os homens roubam a glória e não lhe dão graças. Este ex-leproso, ele deu glória a Deus e então foi agradecer. Qual que é o resultado? Qual que é a causa, na verdade, da ingratidão? A causa da ingratidão é o roubo da glória de Deus. Ana deu graças pelo menino Jesus, Lucas 2,38. Paulo dava graças a Deus por todos os crentes quando escrevia suas cartas. Claro, havia também os motivos errados pelos quais as pessoas davam graças. Vamos falar então de uma pessoa de religião que confia na sua religiosidade. Ele sabe que tem que dar graças a Deus, mas ele dá graças pelo motivo falso. Lucas 18:11. Havia um fariseu que foi orar e ele disse: graças te dou, Deus, porque essa foi a primeira fala que ele disse para Deus, dirigindo a Deus. O resto foi tudo para ele. Ele disse assim: graças te dou, ó Deus. Acabou por aí. Aí o resto é tudo com ele. Porque eu não sou como os demais homens. Eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como os pecadores, adúlteros, mentirosos. Eu sou um camarada, isso, tudo voltado para ele, para si. Como que isso pode ser graças a Deus? Não pode ser graças a Deus. Na realidade, Jesus disse, ele levantou seus olhos aos céus e disse isto: a pessoa quando desboca diante dos céus, com tais atitudes e palavras, ele está afrontando Deus, porque rouba a glória de Deus e agracia-se a si mesmo. Jesus disse que o publicano orava de si, né? Ele orava para Deus. Quem era de si para si mesmo era o fariseu, né? De si para si mesmo, olha para você ver. Ele orava de si para consigo mesmo e dizia Deus, mas tudo era com ele. O publicano não. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele dava graças por todos os crentes. Existem os que dão graças por causas erradas, porque acham que são merecedores. E existem aqueles que não dão graças, como eu já falei. Mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui a dar graças por tudo, conforme ele também falou em Efésios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo. Jesus é o nosso maior exemplo de gratidão ao Pai. E ele disse em uma de suas orações algo que incomoda
Jesus deu graças por algo que incomoda aquelas pessoas que acreditam que Deus é só amor e não é justiça. Sabe esse pessoal? Que quando você prega sobre a ira, sobre a justiça de Deus, eles falam, não, esse pastor aí ele quer colocar um Deus mau. Ele confunde a santidade, a justiça e a ira de Deus com maldade. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo e você vai descobrir por quê. Quando um juiz condena um assassino, estuprador, e o condena à prisão máxima, claro, essas pessoas merecem outra coisa, mas ele condena a prisão máxima, como que este condenado vê o juiz? Ele vê como gente boa? Não. Ele acha que o juiz está sendo mau. Por quê? Quem é mau é ele. O mal, a pessoa má, ela acha que aquele que faz o bem é mau. Então o problema não está com Deus, de Deus ter sua ira, sua justiça, sua santidade, sua punição e seu juízo. Não, o problema não está em Deus. O problema está com as pessoas que Deus aplica isso daí. Assim como o juiz condena um assassino, que julga o juiz mau, no juízo do assassino o juiz é mau. Assim também os pecadores, quando ouvem dizer que Deus tem justiça, juízo, santidade e ira, eles então interpretam como Deus está sendo mau. E aí acusam o pregador. Eu não estou nem aí, porque eu não tenho compromisso com ninguém absolutamente, a não ser com Deus da palavra que eu prego. Eu só tenho compromisso com Ele, para não ser infiel ao que está escrito. É com Ele que eu tenho compromisso. Com os ouvintes, eu não tenho compromisso daquilo que falo, exceto, claro, se eu estiver errado pela Bíblia. Mas se eu estiver correto dentro da interpretação da palavra e aquilo que eu prego, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Compromisso quer dizer isso. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com quem ouve. Você que tem com Deus, que você está me ouvindo. No dia do juízo, Deus vai falar: você ouviu algum pregador dizer que eu tenho ira, que sou justo, santo e que eu julgo com justiça e retidão? E ele vai dizer: tinha um que falava isso, eu não gostava dele. Pois é, aquilo lá era verdade. E agora eu vou te julgar com juízo, justiça e retidão debaixo da minha ira, justa e santa. Então o compromisso é seu, a responsabilidade é sua. Tem pessoas que elas não creem nisto, elas dizem que isto é errado, que não pode falar assim de Deus, que Deus é amor. Claro que Deus é amor, é lógico que Deus é amor. Se Deus não fosse amor, ninguém estava vivo. Você só está vivo pela expressão do amor de Deus. Se Deus não fosse amor, todos nós já estaríamos no inferno e Deus não teria mandado o Filho dele para cruz nenhuma. Para que mandar para a cruz se Deus não ama ninguém? Se Deus não amasse, Ele não mandaria seu Filho salvar, apenas condenava os pecadores e pronto, e Ele estava certo nisso. Mas é porque Ele ama que Ele enviou o Filho dele para salvar aqueles que Ele amou. Mas Deus é justiça também e condenará aqueles que Ele punir com a sua justa santidade. Essas pessoas ficam incomodadas, mas eu vou mostrar o que Jesus, o Filho de Deus, falou, tá? Essa palavra de Jesus também incomoda os arminianos, que acreditam que não é Deus que impede certas pessoas de lhe conhecerem profundamente de modo salvador. Os arminianos têm esse negócio: não, a pessoa conhece Deus se ela quiser, tá? Deixa eu te mostrar. Mateus 11, 25. Jesus orou, e orou com ação de graças. Ele disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisa? Você tem que voltar do verso 20 ao 24 para você entender. Você sabe que coisas que Deus escondeu dos sábios e entendidos? Está no 20 ao 24. Jesus chegou nas cidades que haviam visto Ele operar milagres e ouviram sua pregação,
e jogou na cara delas, e disse o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e Sidom eles tivessem visto os sinais que eu faço, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Por isso eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, você acha que vai ser elevado até o céu? De modo nenhum, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivesse feito os sinais que aqui fazem, ela teria permanecido até o dia de hoje. Por isso vos digo em verdade, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. Jesus simplesmente estragou a graça daquelas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Estragou, dizendo que eles sofrerão no inferno muito mais do que aquelas outras cidades que não viram e não contemplaram Jesus, a saber, Sodoma, Tiro e Sidom. Aquelas 3 cidades sofrerão muito mais. E Jesus, ele disse assim, depois disso: graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas que eu acabei de falar ali, dos sábios e instruídos, dos arminianos. O Senhor escondeu deles, mas revelou aos teus pequeninos. O Senhor revelou aos pequeninos que as coisas são assim. Por quê? Aí o arminiano pergunta isso direto para mim: por que você acha que Deus é assim? Eu não acho, eu tenho certeza, porque é Jesus que falou. E o que Jesus falou? Por quê também? Ele falou: porque foi do teu agrado. Acabou, você vai discutir? Foi do agrado de Deus. Foi do agrado de Deus condenar 2 cidades, Tiro e Sidom, que viram e ouviram os milagres de Jesus e suas palavras. E foi da vontade de Deus condenar Tiro e Sidom, que não viram e nem ouviram os milagres de Jesus, porque Deus não quis que ele fosse lá. E Deus sabia que se enviasse Jesus lá, eles iam se converter com um pano de saco e cinza, porque está escrito que se fosse eles teriam convertido. Foi Deus que não quis enviar Jesus a Sodoma, porque Deus queria destruir Sodoma, não queria salvar Sodoma. Deus queria salvar Ló, não Sodoma. Se Deus quisesse salvar Sodoma, ele não teria enviado Ló para Sodoma, e sim Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que se ele tivesse sido enviado a Sodoma, Sodoma teria sido preservada e não destruída. Mas Deus não quis. E aí agora vem todo mundo perguntar: mas Meu irmão, quem orou assim foi Jesus. E depois que ele jogou na cara da cidade, ele ainda deu graças a Deus. Ele falou: graças te dou, Pai, porque o Senhor faz desse jeito e ainda esconde dos metidos inteligentes. É metido inteligente, o Senhor esconde dele. Espera aí, você está achando que vai me entender com a sua sabedoria humana? Então, vai ficar em trevas. Agora, os pequeninos, que dependem do Senhor para entender alguma coisa, eu lanço minha luz sobre eles e jogo esta revelação e eles entendem. E Jesus falou, sabe o que nessa oração mais ainda? Ele não só deu graças ao Pai por causa de esconde de um e revela para outro, não. Ele disse mais uma coisa: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí depois disso é que ele fala, aquele famoso versículo que os arminianos gostam de usar: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está vendo? Jesus está chamando todos. Você leu o contexto? Você leu tudo isso que eu falei do verso 20 antes? Você leu que Jesus Cristo disse que Deus escondeu ele de Sodoma, escondeu ele de Tiro, escondeu de Sidom, mesmo sabendo que se tivesse ido para lá eles iam se converter. Deus não enviou. Você leu isso? Leia, está na tua Bíblia. Você leu a oração de Jesus que dava graças a Deus, porque o Pai esconde essas coisas dos metidos e revela só aos humildezinhos? Você leu isso? Aí depois disso é que Jesus chama: vinde a mim todos, mas não todos como você pensa, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Não são todas as pessoas, são todos os cansados, são todos os pequeninos, a quem o Pai se revelou. É estes que Jesus chama. Jesus não está chamando todos. Nem todos estão cansados do pecado. Tem pessoas que você vai pregar o evangelho para ele diz assim: não, o mundo é bom, Sebastião. Ele ainda está
grudado com este mundo, ele ainda está enamorado deste mundo. Você acha que esse cara está cansado? Não está. Do pecado? Não está nada, ele gosta. Ele gosta porque o pecado lhe proporciona prazeres imediatos. Não é esse que Jesus está chamando, não. Jesus está chamando, vós que estáis cansados. Você entendeu que o pecado é um senhor cruel, que estrangula você? Então é você que Jesus está chamando. Ele diz, eu vos aliviarei. Um mundano que não está cansado, ele diz que nada, eu tenho alívio, eu estou tranquilo. Ser crente é que é ruim, não pode fazer nada, né, Clay? Ser crente que é ruim, não pode fazer nada. Bom, deixa-me adiantar, porque eu paro nesse ponto aqui para mostrar para você que Jesus, ao invés de orar e ficar igual um monte de gente fica, Senhor, por que o Senhor faz isso com as coisas da salvação? Jesus falava, graças a Ti, Pai, que o Senhor faz assim com a salvação. Você é capaz de dar graças a Deus por essa loucura que o mundo não entende, mas que Paulo diz que aprove a Deus salvar os eleitos pela loucura da pregação? Ou você questiona Deus? Oleiro, por que você fez daquele barro um vaso sanitário? Podia ter feito um vasinho de flor? E o oleiro vai virar para você e vai, quem és tu, Caco, para falar comigo? Fica calado, porque o oleiro sou eu e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser um vaso, fazer um vaso para dejetos, para esterco, eu vou fazer, e ele vai receber aquilo lá. E se eu quiser fazer um vaso para colocar flores, eu que vou fazer, porque o oleiro sou eu. Vaso não se faz, ele depende do oleiro, e o oleiro faz o que ele quer com o vaso, com o barro, não interessa. E ninguém nem pode dar opinião, e ninguém pode também censurar o oleiro por aquilo que ele está fazendo. Deus perguntou isso para Jó, não foi? Ei, você ficou aí me questionando o tempo todo? Deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você me deu algum conselho? Você mostrou a planta do universo para mim? Falou, Deus, acho que essa estrela tinha que ficar naquele outro lugar. Ah, meu irmão. Quem me deu conselho? Deus está perguntando para Jó. E Deus pergunta para você, arminiano. Quem é você para me questionar quem eu salvo e quem eu deixo de salvar? Quem é você, barro, caco, para questionar o que eu vou fazer com o barro? Você não pode. Se quer ser igual ao meu filho Jesus, dê graças a mim. Deus vai dizer para você. Porque meu filho Jesus deu graças, ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Senhor aqui é dominador do céu e da terra, que faz o que Ele quer. Porque o Senhor escondeu essas coisas dos metidos, a intelectuais, e revelou aos pequeninos, aos humildes. Mas por quê? Porque assim Ele quis, é a resposta de Jesus. E agora? Porque Ele quis, igual criança. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Mas a criança ainda dá uma taquinha, né? Para ela parar de fazer. E Deus? Deus é que dá um ataque em nós. Então esse motivo de agradecer a Deus, eu quase nunca ouvi um crente orar por ele. Irmão, por acaso, você já orou e dizendo assim, Deus, graças te dou, porque o Senhor escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Você já orou isso? Senhor, te dou graças por aquelas pessoas que o Senhor vai condenar. Você já orou isso? Você não consegue orar, porque às vezes a gente fica tão motivado, ou talvez emotivo, a palavra correta, você fica tão emotivo com a situação, porque você começa a imaginar um perdido dentro da sua casa. Mas quantos já foram para o inferno que não é da sua família e você nem está aí? Agora quando é da família começa a doer o coração, mais uma prova que é egoísta. Mais uma prova que se você fosse Deus, você só salvava da tua casa. Então não reclame. Agora dê graças, faça como Jesus. Graças te dou, Pai, Senhor, dominador do céu e da terra. Porque o Senhor faz dessa maneira, porque o Senhor quer. E acabou. Deus brinca mesmo. Deus faz o que Ele quer. Ele esconde de quem Ele quer, Ele revela para quem Ele quer. Ele pisa em quem Ele quer e Ele levanta quem Ele quer. A mãe de Samuel, a irmã Ana, orou assim.
É o Senhor quem fere e cura. É Ele quem desce a sepultura e tira de lá. Bom, mas eu disse que ia chegar de falar isso. Mas veja, você já orou por isso alguma vez? Tinha uma irmã apavorada aqui, né, no estudo, e depois comentando com outra irmã da nossa igreja sobre este assunto. Aí elas vieram me perguntar: pastor, então lá no céu nós vamos, por exemplo, meu pai não foi salvo, ou minha mãe ou meu filho não foi salvo, lá no céu eu vou me lembrar. As pessoas querem ter amnésia, elas querem ter amnésia no céu, para não lembrar de algo terrível, porque meu filho foi para o inferno. Se meu filho foi para o inferno, como é que eu posso ser feliz no céu? Isso é coisa de adventista, irmão. Isso é coisa de Rodrigo Silva. Rodrigo Silva fica falando isso nos vídeos, e as pessoas, concordo. Como que concorda? Você primeiro, para ir para o céu, você tem que estar glorificado. Você não vai com esse corpo nanico seu. Você não vai. Você não vai com essa alma mesquinha sua. Você vai com a alma glorificada e um corpo de glória. Você é transformado em imagem do Senhor. E quando chegar lá, você vai ter a mente de Cristo. E você vai olhar para Deus e ver as obras de Deus como o filho dele vê. Que Jesus já dava graça por Deus, era aqui na terra. Não precisou esperar chegar no céu para dar graças a Deus. Então, se você não tem fé suficiente para dar graças a Deus por essas coisas aqui, então aguarde a sua glorificação. Porque quando você for glorificado e chegar lá, você dará graças a Deus. Pelos condenados, sim. Porque você não vai olhar: ai, meu filho. Não, no céu não tem filho. Só tem um pai que é Deus. E os filhos dele vão estar no céu. Fica tranquilo. Não vai ter nenhum filho dele no inferno. Todos que estiverem no inferno são chamados inimigos de Deus. Como é que você vai ter dó? Ah, mas eu queria ver meu filho no céu. Primeiro, se você chegar lá, você não vai ser mãe dele. Se ele for salvo, você vai ser irmã dele. Irmã em Cristo, igual nós somos aqui. Segundo, se ele for condenado, você vai olhar ele como inimigo de Deus, não como seu filho. E você vai dar graças a Deus: Deus, tu és justo, Senhor. Porque tu és justo, as nações da terra tremem diante de ti. Apocalipse 15. Elas rendem glória ao Senhor. Justos e verdadeiros são os teus juízos. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. É isso que está escrito em Apocalipse 15. O louvor da igreja pelos condenados. Mas eu falei que ia parar de falar sobre isso. Paulo foi um crente que orou por isso. Só para não deixar vocês assustados, que já estão, eu diria o seguinte: você quer ver teu filho no céu? Pregue para ele. Agora, se Deus quiser salvá-lo, Deus salvará. E você terá um grande galardão porque pregou para ele. Agora, se ele for um eleito de Deus, você não pregar, alguém vai pregar para ele. E ele vai ser salvo porque é um eleito. Mas o galardão não vai ser seu. E quando chegar no céu, você vai lembrar que ele foi seu filho. Não vai ter esse sentimento, porque lá todos somos irmãos. Mas você vai ver o galardão que poderia ser seu entregue para outro. Agora sim, parei. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus por isso aqui. Por uma coisa incrível. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus. Paulo dá graça. Paulo entende as coisas. Paulo entende. O relógio que não entende, né? Olha lá, já está acabando. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Você é conduzido por Cristo? Tem uns dois aí, né? Se você é conduzido por Cristo, você sempre será conduzido para o triunfo. Não interessa que caminho Deus te leve. Tem uns crentes que Deus leva pelo caminho da tranquilidade. Ele é um crente tranquilo a vida inteira. Não acontece nada de ruim com ele. Não tem conta para pagar. Se tem, ele tem dinheiro. Ele é um cara tranquilo. Ele não fica triste. Está sempre sorrindo. E aí, irmão, como estão? Assim, muito bem. Você é salvo? Sou muito salvo, graças a Deus. E está feliz, não adoece, não fica triste. Está tudo bom com ele. É este caminho que Deus escolheu para conduzi-lo para lá. Tem outros que olham para essa terra e falam: isso é um inferno. Esse lugar é um maldito inferno. Eu queria ir logo para a glória. A pessoa
adoece, a pessoa empobrece, a pessoa fica triste, ela entra em depressão, ela tem problemas na casa, ela tem problema com o trabalho, ela tem problema com tudo e todo mundo, e ela fica agoniada. Este é o caminho que Deus escolheu para salvar você. Ele vai salvar você pelo vale da sombra da morte. Você é capaz de dizer como Davi: tudo bem, Senhor, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ou você: não, eu queria o caminho daquele lá, pastos verdejantes e águas tranquilas. Deus é quem escolhe o caminho pelo qual Ele conduzirá a sua ovelha. A questão é: você chegará lá. Você vai chegar lá. Paulo está dizendo: graças a Deus, porque em Cristo Ele nos conduz em triunfo. Não interessa pelo caminho que você está andando, vai chegar em triunfo. Mas ele diz outra coisa: que por meio de nós, os crentes, Deus manifesta o perfume do seu conhecimento. Como? Ele fala: nós, para Deus, somos o bom perfume de Cristo, tanto nos salvos como nos perdidos. Para os perdidos, nós temos cheiro de morte para a morte, mas para com os salvos, nós temos perfume de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo está dizendo assim: olha, eu e você, como crentes, nós estamos diante dos homens pecadores, e quando nós chegarmos perto deles, com a fragrância de Cristo, com o aroma de Cristo, pregando o Evangelho, alguns deles sentirão o cheiro da vida e serão salvos. Outros sentirão, com o mesmo Evangelho, o cheiro fétido da morte e serão condenados. E daí, Paulo está dizendo: e daí? Quem é suficiente para isso? Você é suficiente para isso? Não, eu também não. Mas você é o perfume, você é o incenso de Deus. Paulo está usando a figura militar do general romano que chegava da guerra, desfilando nas ruas de Roma perante seu imperador. E ali desfilando, havia uma fileira, ele em seu cavalo, seus soldados atrás, mas ao lado havia uma fileira de algemados, que eram os prisioneiros de guerra. E à frente ia um sacerdote balançando uma... Qual é o nome daquela? Aquela da igreja católica lá, que balança assim, que sai fumaça. Um incenso, alguma coisa assim, né? É um incensário. Balançava aquilo lá e subia aquele cheiro, festejando a vitória do general romano perante seu imperador. O general romano sentia um cheiro de vida. Os soldados romanos sentiam o cheiro daquela fumaça como de promoção. Agora eu não vou mais ser soldado, eu vou ser um capitão. Eu terei minha alta patente no exército romano. Mas aqueles que estavam agrilhoados, eles sentiam aquela fumaça como cheiro de morte. Eu estou caminhando para a guilhotina. O imperador vai mandar arrancar minha cabeça. O mesmo perfume não mudava. Para os vitoriosos, cheiro de vida. Para os derrotados, cheiro de morte. Assim é o Evangelho em você. Quando você prega o Evangelho, aqueles que Deus escolheu para a vida, eles sentem o cheiro de vida e vêm para a vida. E os que Deus não escolheu para a vida, eles sentem o cheiro de morte e isso os levará para a morte. Em resumo, o Evangelho que salva também mata. Vou parar por aqui. E semana que vem eu continuo com este mesmo assunto. Ações de graças. Lembre que por hoje eu parei em ações de graças por essa questão polêmica. Os arminianos ouviram uma mensagem dessa e eles vão dizer: que louco é esse de dar graças a Deus pelos que vão para o inferno? A Bíblia diz que nós glorificaremos a Deus. No Salmo 76:10 diz bem assim: porque até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras, Deus, tu faz um cinturão e coloca no Senhor. Ateu, cientista, filósofo, você acha que seus deboches contra Deus fazem efeito? Fazem efeito nos idiotas, como vocês. Fazem efeito nos tolos iguais a vocês. Mas em Deus não faz efeito nenhum. Quando você debocha de Deus aqui,
Deus está reservando o seu escárnio para que Ele te condene naquele último dia. E a Bíblia diz no Salmo 2 e no Salmo 5 que Deus se rirá. Deus que vai rir. E nesse caso, quem ri por último, ri para sempre. Deus rirá de você para sempre, eternamente. Deus vai rir de você, ateu. Se você não se converter agora, mediante a palavra do Evangelho, poderosa para salvar qualquer um que crê, mas é poderosa também para pisotear você eternamente no inferno, pisando na tua cabeça, esmagando o teu cérebro, fazendo ele ser cuspido pelos ouvidos e boca e seu nariz. Você ser esmagado por um Deus irado, que ao mesmo tempo está cheio de amor, abraçando os seus filhos no céu, está com o sapato dele na sua cara, esfregando você no inferno para todo sempre. Arrependa-se, e você provará o amor de Deus, ou permaneça debochado como você está, e você provará a ira dele e o deboche de Deus. Deus pisará na tua cara, e quando o teu cérebro escorrer pelos ouvidos, ele vai rir. É isso que a Bíblia diz. E os crentes vão dizer, graças a Deus, agora eu entendi, graças a Deus então. Dê graças agora. Mas você não quer que as pessoas vão para lá. Deus quer, mas você não. Algumas pessoas Deus quer mesmo, outras Ele não quer. E os que Ele não quer que vão para lá, Ele enviou Jesus para morrer por elas. Eu quero só encerrar, porque já encerrou mesmo essa parte. Falei de Eucaristia no início, não é? Essa palavra grega, Eucaristia, é usada por Jesus Cristo na ceia com seus apóstolos. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, partiu. O que é que você acha que Jesus estava dando graças? Jesus estava falando, graças te dou, ó Pai, pelo pão que o trigo que é semeado na terra, e dele vem o pão para nosso alimento. Era isso que você acha que Jesus estava dando graças? Quando ele partiu aquele pão, naquela noite da traição, que ele partiu o pão, ele deu graças, para dizer, Pai, eu te dou graças, porque o teu plano para mim está sendo consumado com fidelidade. Eu te dou graças porque eu estou marchando para a cruz como um vencedor, não como um derrotado. Eu te dou graças, Senhor, porque através do meu corpo dilacerado, o Senhor preparará vários membros para o meu corpo e o construirá de um modo tão glorioso chamado igreja. E eles estarão unidos a mim eternamente. O pão é o corpo, e o corpo místico de Cristo é a igreja. E cada pedaço que Deus partiu do corpo do seu Filho, Ele transformou em um de nós. Você pensa, irmãos, que o fato da igreja do Senhor estar espalhada por todo mundo é algo bonito? É algo bonito, assim, está em todo lugar e tal, mas ainda lembra o corpo dilacerado do nosso Senhor. É por isso que um dia Ele ainda vai reunir os seus filhos todos juntos, para revelar, para demonstrar a graça do Pai em ressuscitar seu Filho, em juntar os pedaços do corpo do seu Filho daquela cruz maldita e sangrenta e trazê-lo como um corpo de glória perante aqueles a quem Ele quis se revelar, vencido a morte, tendo vencido a morte. Assim também o Pai ajuntará todos os seus filhos de todos os cantos da terra que estiverem vivos, mas não para por aí, Ele ressuscitará a todos. Os seus filhos que já morreram foram sim devorados pela sepultura, mas não passaram pela garganta do Hades.
Porque o Hades não pode prevalecer sobre a igreja de Cristo. O Pai reunirá seus filhos. Ele disse pelo profeta Isaías: eu direi ao norte, dá! E eu direi ao leste, devolva! Porque são meus filhos que criei para a minha glória. E então, acabou. Você não vai ver mais pão partido. Não vai ter mais essa ceia aqui lá no céu. Vai ter um momento que Jesus virá, beberá o vinho novo com a gente. Ele falou isso. E disse ele numa parábola que ele vai levantar. Ele vai levantar sua túnica até as coxas, vai amarrar como um servo, como um empregado, e vai levar uma bandejinha para cada um de nós na mesa eterna de Deus. E é claro que quando ele esticar seus braços, os sinais dos cravos estarão ali. É um prato servido por ele, com o sinal do maior serviço que ele fez por nós. Como, Senhor? Como eu haverei de jantar se eu olho para a tua mão e vejo meus pecados castigados? Como eu vou poder cear, Senhor? Se teus pés estão marcados, andando para lá e para cá rapidamente para levar comida para os seus irmãos. Ah, Senhor, graças a Ti. Nós cantaremos com os salmos do Apocalipse, capítulo 5. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, ação de graças, força, honra e glória. Porque Ele foi morto, e com o seu sangue, Ele comprou para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. E para Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra contigo, Senhor. Muito obrigado.